Olá, bem-vindos ao N-Blogs. 2010 já está quase no fim e com a chegada do mês de dezembro tem o Natal. Data que lembra celebração, ceia e presentes. Mas claro, tudo isso tem um preço, né? Às vezes bem salgado. E para quem já tem dívidas, a coisa pode ficar ainda pior. Mas será que é possível controlar os gastos e não torrar todo o dinheiro? Qual a receita para tirar a corda do pescoço? Hoje no N-Blogs vamos falar como se livrar das dívidas, ou melhor, como não entrar nelas. Para entender melhor como fazer para quitar as dívidas e se tornar um consumidor consciente, recebemos aqui no estúdio João Sundfeld, economista e assessor financeiro. Também está com a gente aqui Roberto Pfeiffer, representante do Procon. A blogueira convidada de hoje também entende bastante desse assunto. Claro, Sofia Camargo vai dar dicas de como usar o 13º salário e ainda passar um teste para você descobrir se é um comprador compulsivo. E para abrir esse bate-papo, eu informo que os bancos divulgaram que a inadimplência caiu a níveis inéditos no Brasil. Isso já é um bom sinal. Agora, para quem está endividado, o que fazer para começar o ano menos apertado? Professor João Sundfeld, qual a dica que você dá para começar o ano ou sem dívidas ou menos apertado possível? Primeiramente, eu diria que depende da condição da dívida, né? Se é uma dívida vencida, a pessoa já deve estar preocupada com isso e a grande jogada para ele no final do ano é o 13º. Se ele já tem o 13º comprometido, é um problema. Quer dizer, teria que talvez tentar uma renegociação de dívida para facilitar exatamente essa situação. Inclusive, o Roberto, que é do Procon, está aqui com a gente para falar justamente sobre um novo projeto do Procon de São Paulo, que é para ajudar quem está endividado a sair da situação, é isso? Na verdade ele é endereçado ao super endividado, né? Quem é o super endividado? O master endividado. É aquele que já não tem condições nenhuma de pagar a dívida, ou seja, somando tudo que ele ganha, descontando o que ele precisa para sobreviver, ele não alcança o montante da dívida. Então, para essa pessoa que está na UTI já, nós lançamos um programa que ele tem dois aspectos. Um é um educacional, ou seja, vão ser dados uma série de palestras de educação financeira, controle orçamentário, e um outro que é uma audiência coordenada pelo Tribunal de Justiça, onde vai ser uma audiência coletiva, ou seja, vai haver um mediador, que é do Tribunal de Justiça, e vão se reunir todos os credores dele. E aí se tentar compor toda a dívida, parcelá-la e aí ele volta a uma vida normal. Quer dizer, ele vai ter uma nova forma de pagar a dívida, mas também com aulas de educação financeira. Porque isso que vai mudar a consciência do consumidor, né? Sem dúvida nenhuma, né? É o chamado crédito consciente, ou seja, o crédito é muito bom, abreviações, mas pode se tornar um pesadelo. Então, como ele tomar, né? Ele tem que, por exemplo, pesquisar muito, ver os juros, verificar se compensa comprar ou não parcelado, e ter consciência de que aquilo efetivamente cabe no seu orçamento, fazer um bom planejamento orçamentário. E da parte também de quem dá o crédito. Então, também, lógico, a maioria age de boa fé. No entanto, há alguns que emprestam para quem nitidamente não tem condições. Vamos lembrar da crise dos Estados Unidos, né, onde isso foi feito com muita frequência. E também, ou ofertam de uma maneira muito indiscriminada. Eu vou dar um exemplo que todos vão se identificar com esse exemplo. É o famoso pagamento mínimo do cartão de crédito. Nossa, isso é uma bola de neve. É uma bola de neve e só agora que começam, por pressão dos órgãos de defesa do consumidor, a informar que o não pagamento ou o pagamento do mínimo impõe que o restante vai ser juros, e juros altíssimos. O cartão de crédito, o cheque especial são os que têm os juros mais altos, mais altos, né? Então normalmente não compensa, né? Então, enfim, também por parte deles também ter essa consciência, né? Porque não adianta explorar, porque depois reverte contra ele. E quem estiver nessa situação que o Roberto está falando, aqui em São Paulo, pode procurar o Poupa Tempo e o pessoal do Procon, e aí vai conseguir renegociar a sua dívida. Inclusive sobre o 13º, Sofia Camargo, boa noite, obrigada pela participação aqui no N-Blogs. Você que entende tudo de economia doméstica, onde colocar o seu 13º, tem alguma dica bacana aí para quem vai receber o 13º agora? Olha, é o seguinte, a pessoa tem que, em primeiro lugar, ver se ela tem dívidas. Se ela tem dívidas, não tem outro caminho. Realmente é gastar ali todo o 13º quitando as dívidas. A melhor coisa é usar para pagar a dívida se tiver dívida. Pagando, porque a pessoa fala, eu vou poupar, eu vou colocar na poupança. Não, nenhuma aplicação rende o que os juros te cobram. Então, esquece, você vai usar. Agora, se você está boa, se você está assim, numa situação melhorzinha, aí você tem que fazer o seguinte,
você tem que usar ou poupando e também fazer uma comprinha que ninguém é de ferro. Claro. Mas também lembrando que no começo do ano vem um monte, quilos de despesas. Você tem material escolar, você tem IPVA, IPTU, que ninguém lembra. Aí você deu um monte de pré-datado lá no Natal, cai em janeiro. Ou seja, não vai na loucura, não gasta o 13º todo, guarda um pouquinho. O ideal seria que ele pudesse ser dividido em 3, né? Paga a dívida, economiza e gasta um pouquinho. Agora, falando justamente sobre isso, a gente tem uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, professor, não sei se o senhor acompanhou, que parece que esse Natal vai ser o melhor dos últimos 10 anos. 15% de aumento das vendas em relação a esses últimos períodos. Isso tem a ver com a melhora do emprego, a melhora da renda, mas justamente nessa época do ano é uma época tentadora, né? Um monte de promoção, todo mundo quer aproveitar para comprar presente de Natal ou trocar o carro, enfim. Isso daí é um perigo para quem já tem problemas de dívida, né? Como que dá para administrar isso daí? Mesmo que a dívida não seja a maior dívida do mundo, mas como não entrar numa coisa pior ainda, mesmo com essas tentações? O grande problema é que a população, em geral, não conhece matemática financeira. E não deve conhecer mesmo, porque as pessoas não são necessariamente ilustradas nesse ponto. Uhum. Agora, o que se percebe é um descaso com relação a isso. A pessoa não paga o cartão de crédito, é um problemão. Quer dizer, tem que pagar o cartão de crédito quando vence a fatura. Se você pagar aquele pagamento mínimo, você, no próximo mês, vai estar pagando 14% de juros. Nossa, é muito 13% de juros. Ou mais. Ou mais. Né? Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência sobre isso. Agora, uma coisa que eu reputo muito importante é quando as pessoas não percebem que não deve ser um comprador compulsivo. Às vezes é um problema, às vezes até dá separação por causa disso. Uhum. Né? Porque o homem costuma ir ao shopping e vai direto comprar um sapato e sai do shopping com o sapato comprado. E não para rodar. Não é, Roberto? Quer dizer que as mulheres fazem o contrário, é isso? É o que consta. É o que consta, né? E as mulheres gostam de passear no shopping e tal, e aí vem aquela vontade de comprar. O dinheiro, nesse caso, é do cartão de crédito, porque você não anda com uma montanha de dinheiro no bolso, porque é perigoso. Claro. Então, cartão de crédito. Outro dia, eu fui fazer uma compra e quando veio a fatura, eu paguei a fatura, mas examinando a fatura, eu percebi que tinha 2 despesas na mesma loja, no mesmo mês. Cobrou 2 vezes. O mesmo valor. E aí eu perguntei o que teria acontecido. Aí fui à loja, mostrei, e eles foram fazer uma investigação e verificaram que realmente tinha sido passado o cartão 2 vezes para a mesma compra. Compreendeu? Uhum. E a gerente veio com dinheiro vivo na mão e me devolveu. Ah, você foi resolver na loja? Eu fui na loja. Mas o cartão de crédito também poderia resolver isso no banco, estornando esse valor? Não, poderia, mas o cartão de crédito recebeu a informação da loja que eu havia comprado 2 vezes o mesmo valor. Uhum. E aí ela não podia fazer outra coisa, mas a loja reconheceu o erro e eu recomendo aos telespectadores que realmente confiram a conta, porque pode ter um erro. Duplicidade, alguma pode coisa ter uma assim. Duplicidade, por exemplo. Aí o que aconteceu foi que a Caixa passou e não registrou. Aí ela passou de novo. Novamente, aí fez 2 vezes. Então a recomendação que eu dou é que verifique e não deixe passar 2 vezes. Seja no posto de combustível, seja numa loja, verifique o que aconteceu. Então troca o cartão e tal, mas não deixe porque pode estar já registrado e você vai pagar mais. Olha, gente, se ainda existe inadimplência, ela existe, também existe gente que está correndo para limpar o nome na praça em São Paulo. Claro, poder recuperar o crédito. No primeiro semestre deste ano aconteceu um fenômeno inédito, como eu falei aqui agora. Mais gente saiu do que entrou na lista negra do SPC, olha só. No alvo do consumidor, uma lista interminável de vontades. Fogão, geladeira, micro-ondas, tudo, computador. Economia estável, comércio aquecido. E se as compras aumentam, as dívidas também. Por 6 anos, o porteiro Rubens perdeu seu bem mais precioso, o nome limpo na praça. Tudo que você vai comprar é a dinheiro.
tudo que você vai comprar, você vai num canto fazer um financiamento, não pode. Em 2009, como Rubens, quase 6 milhões de pessoas, só em São Paulo, tiveram seus nomes inscritos no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC. 23% dos consumidores deviam para mais de uma loja, uma empresa, e 8% deles para mais de 3. O que para os economistas não chega a ser uma má notícia, já que o número de pessoas que quer pagar suas dívidas também vem crescendo. Em março, 783 mil pessoas entraram no registro do SPC, mas 830 mil deixaram de ser inadimplentes. Uma tendência registrada no primeiro trimestre deste ano. Para quem ainda não conseguiu pagar seus débitos, esse economista orienta: o momento é mais que oportuno. Com a facilidade que existe hoje de crédito, é muito mais fácil a renegociação da dívida. Agora, é importante, quando ele vai renegociar, fazer uma renegociação realista, que ele possa pagar. E é justamente isso que o PROCON está propondo, né? Uma nova negociação totalmente dentro do bolso do consumidor. Isso também estende o prazo de pagamento, né, Roberto? E esse é um aspecto fundamental. Dois aspectos são fundamentais. Em primeiro lugar, é reunir os credores. A princípio pode até parecer, mas por que, né, o banco vai querer sentar junto com o cartão de crédito e ficar brigando aí por uma parcela do consumidor? Pelo seguinte, de nada adianta o consumidor, vamos supor que ele tem dívida com o banco, a financeira, o cartão de crédito, a empresa de telefonia. Se ele acertar com um, e até pagar integralmente, numa só parcela, ele não vai poder pagar os outros. E os outros vão ficar sem receber. E a segunda questão é o que ele acabou de falar, é realismo. Também não adianta ele comprometer algo que ele não vai conseguir. Então, vamos supor que ele avance naquilo que ele gasta também com alimentação, educação dos filhos. Ele não vai pagar e vai ficar inadimplente. Então, se você chegar com todos os credores em uma parcela realista, ele vai pagar. E a gente tem, por exemplo, já no Rio Grande do Sul funciona um projeto parecido, e lá eles pagam, dificilmente tem alguma execução. Porque o banco, justamente, ele oferece o crédito, né? A financeira oferece o crédito. É do interesse dele receber. Sem né? dúvida. Porque, né? às vezes, o banco parece assim, você parcela em 36 vezes uma conta, você quer quitar com antecedência, por exemplo, um carro, não, tem que pagar pelo menos 24 parcelas se você fez em 36, mas o interesse do banco é receber. Num caso como esse, acho que eles querem mais renegociar, né? Sem dúvida, porque ele já provisionou como prejuízo. Agora só cabe uma dica aí também o consumidor. Se ele quiser antecipar, por exemplo, esse dos 36 vezes, quiser pagar em menos vezes, o banco não pode exigir esses 24 meses. E exige. Foi ótimo você ter tocado nesse exemplo. Aí não pode exigir. Não pode fazer o que fazia com frequência, que era a famosa tarifa de antecipação. Porque o que o Código de Defesa do Consumidor fala? Quem fez uma dívida e quiser antecipar, tem direito à redução proporcional. A palavra meio feia, mas o que é? Ele reduz os juros que ele contratou. Os juros futuros ele tira. Exato. De repente chegou o 13º, ele está bem e fala, eu vou antecipar e vou ter um lucro com isso. Claro. E os bancos, o que eles faziam? Cobravam uma taxa para isso. E anulavam esse ganho. E hoje já não pode mais. O Banco Central já não permite. Não pode nem cobrar a taxa de pagamento antecipado e nem proibir que você queira quitar. Muito menos. E mais do que isso. É muito bom saber. E mais do que isso, ele tem que reduzir os juros. Ele também não pode simplesmente colocar o que ele ia pagar em 36, colocar nas 24, aumentar a parcela. Ele vai ter que reduzir e o preço final tem que ser menor. E até por isso é muito importante o consumidor ter conhecimentos de matemática financeira. Nessa hora faz toda a diferença. E até se não tiver totalmente a educação financeira, né, se informar pelos jornais ou procurar, às vezes, até um advogado para orientar melhor. Quando que esse projeto do PROCON vai entrar em vigor? Porque foi lançado ontem, né? Foi lançado ontem, agora estamos capacitando, ou seja, dando as noções para quem vai trabalhar, inclusive os conciliadores, e ele começa agora em meados de dezembro a efetivamente atender os consumidores. Devem se dirigir aos postos de atendimento do PROCON, os poupa-tempos. Espalhados por São Paulo. Espalhados por São Paulo, aqui principalmente na Sé, Santa Mara e Itaquera. O cartão de crédito, como você estava dizendo, professora, pode entrar numa bola de neve, mas se usado com inteligência é uma boa ferramenta. Agora, quem tem dificuldades, o pagamento à vista é sempre mais indicado? Quem tem dificuldades... E usar o cartão de crédito, acaba se atrapalhando. Você acha que pagar à vista é uma solução? Lógico. Acontece que tem lojas que oferecem um financiamento em 30 parcelas sem juros.
Se você fala assim, eu quero pagar à vista, o vendedor nem sabe como é que faz a conta, porque ele foi ensinado a ele que ele tem que falar isso. E não é correto, porque se eu vou pagar à vista, eu quero um desconto. Claro, mas não eles muitas vezes não dão, eles não dão esse desconto. Eles Olha, não dão. Aí é que vem o que o Roberto falou. Nós temos que aprender a negociar. Quer dizer, eu fui comprar uma TV e disseram lá que era um preço X. E eu não aceitei. Eu falei, eu quero pagar à vista. Aí chamo o gerente. Sempre tem o gerente para negociar, né? O vendedor aí acaba colocando para o gerente. Chama o gerente. E aí eu expliquei para o gerente, olha, eu vou pagar à vista, né? E nem com o cartão, eu vou pagar em dinheiro. Nem cartão de débito, cash, dinheiro mesmo. Cash. Então, me faz um preço com desconto, claro, né? E ele, é claro, que entendeu o que eu estava falando, né? E eu tive um desconto. Hoje em dia, por exemplo, para que fique bem claro, se alguém lhe der um desconto de 10%, você acha bom? Com uma inflação anual de 7%. É melhor o desconto de 10%? Lógico. Aceita, paga à vista. Paga à vista, aceita o desconto, né? Eu comprei a televisão com desconto. Me deu desconto, eu paguei, tudo certo, não tem problema nenhum. O grande problema é esse desconhecimento, porque acha que matemática, nossa, já é complicado. Financeiro, então, meu Deus, não é? Mas é fundamental para a saúde do bolso, até a família poder se planejar melhor, né? As férias estão chegando. As festas de fim de ano estão chegando. Então, você compra uma comida diferente, um vinho, ou quer fazer uma viagem com os filhos de final de ano. Se você não tem nenhum planejamento... Pois é. Como fica? Desculpa, eu quando sou solicitado para ensinar como é que faz um planejamento, eu digo, você mexe com o computador? Então... Conhece planilha Excel? A maioria das pessoas conhece. Os jovens, então, conhecem mais ainda. Então, coloque na cabeceira da planilha quanto você vai receber. Pode ser uma família que tenha que receber 2 salários, mais o 13º. De repente, tem um aluguel para receber, depende da condição da família, né? E, partindo disso, você tem um total de quanto você está recebendo. Abaixo, quanto você gasta. E aí é que vem o problema. Porque tem os gastos fixos e os gastos eventuais, né? Os gastos fixos, as pessoas sabem que tem luz, água, gás, etc., mas os variáveis é que são o problema, porque as pessoas, 50 aqui, 20 ali, 30 aqui, e não registrando. O problema é não registrar. Porque se você registrar tudo que você gasta, você vai levar um susto. Você sabe de onde está saindo. Mas eu gastei tudo isso Gastei tudo isso, e aí você começa a fazer planejamento. O que, em geral, o consumidor faz é ver se a prestação cabe no salário. Então ele fala, R$30, R$50, R$200, cabe no meu salário. Então eu vou fazer a compra. Só que é acumulativo, né? É claro. É 200 aqui, 30 ali, 50 ali. 50 ali, e depois você vai ver. Chega e pergunta, professor, como é que eu faço? Porque não fecha a conta. E gente que tem boa formação e tal, mas eu não fecho a conta. Você faz isso? Não faço. Então começa a fazer. Porque vai ser uma situação... Acho que tem 2 contas importantíssimas o consumidor fazer. A primeira é essa, né? Ou seja, eu tenho aqui a famosa frase, aquela parcela cabe no meu bolso. Mas ele tem que somar as várias parcelas, né? Essa é a primeira questão. Então não é porque está com dívida ativa a parcela que vai caber no bolso. A segunda é quanto vai custar aquele produto da forma parcelada. Porque muitas vezes a incidência de juros é tanta que se ele fizer a conta, aquilo vai custar 2, 3 vezes. Então, compensa muito mais, às vezes, ou economizar, ou então fazer uma proposta de pagar à vista, etc. Às vezes, se o parcelamento for sem juros, aí tudo bem, vale a pena, pode ser mais interessante. Mas o ideal também é não parcelar, perder de vista, né? Se for um bem não muito caro, exatamente, né? E hoje a gente vive aí com o crédito consignado, que tem suas vantagens, mas às vezes a pessoa acaba indo muito por impulso, né? Não a parcela é pequenininha, mas aí vai juntando um monte de parcela. Exato, aí acaba não fechando a conta, ou então ele está pagando muito caro por aquilo, né? E não está compensando. Claro. Não, esse pensamento, ele é errado, né? Porque aí você pode ter uma compra compulsiva, né, Sofia? Com certeza. E antes da gente falar da compra compulsiva, eu gostaria de falar também do seguinte, que o pessoal está escrito demais aqui pro blog,
dizendo que sujou o nome não apenas por si, mas porque emprestou o nome. Como assim? Emprestou o nome para outra pessoa? A pessoa suja o nome, está super endividada, e aí vai lá e empresta o nome, né? E aí, crédito consignado direto. O filho sujou o nome, pede para o pai que é aposentado, e aí o pai se afunda. Quer dizer, então vai aí a dica, não empreste o seu nome. Se a pessoa não cuidou do nome dela, vai cuidar do seu? E a gente estava falando da questão também do comprador compulsivo, né? Aí eu vou brigar com o professor João, viu? Vou brigar com ele. Discorda? Sabe por quê? Porque eu conversei com a psicóloga Tatiana Filomense, que ela que é a coordenadora do núcleo que cuida de transtornos de impulso, que tem aí a oneomania, que é o comprador compulsivo. Ela diz que homem e mulher. É homem e mulher, viu, professor? Não é e não só sou eu que estou mulherada. falando, hein? É a psicóloga. Mas eu não disse que eram só as mulheres. Mas que as mulheres eram mais. Eu disse que consta que as mulheres gastam mais. Diz a lenda, né, professor? Diz a lenda. Essa de emprestar o nome tem uma história que é super real. Isso tem acontecido muito no crédito consignado com aposentado. Então, conta, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, negociando uma dívida, aí foram ver a história da dívida, era uma senhora de 60 anos e uma das dívidas era uma prancha de surf. Ou seja... ela tá surfando, gente. Ou seja, tá foi o neto dela que pegou e aí como o crédito consignado, principalmente aposentado, porque o INSS já desconta, pegou. Mas olha onde pode levar isso. Pois é, então, justamente para identificar se você é um comprador compulsivo, será que você que está assistindo a gente é compulsivo, pode cair nessa roubada? Como faz, Sofia? Olha, no meu blog eu coloquei agora há pouco um teste que foi feito pela Anjo, olha o nome. Anjo. Anjo, é o ambulatório de jogo patológico e outros transtornos do impulso do Hospital das Clínicas, que cuida justamente das pessoas que têm esse transtorno. A oneomania é a compra compulsiva. Quer ver? Você não resiste ao impulso de comprar? Você assume dívida 5 vezes maior aí do que a sua renda mensal? Então, nesse caso, tem aqui uma série de perguntas que você acessa aí, o R7/Sofia, que você vai encontrar se você é um comprador compulsivo. Se você identifica que você tem esse problema, tem esse ambulatório que faz o tratamento gratuito, Fabiana, gratuito. Quer dizer, mas é não aqui tem em São desculpa Paulo. para não ir, né? Não tem desculpa, é o ambulatório integrado do Hospital das Clínicas. Ele oferece gratuitamente. E também tem uma ONG, que é a Anjote. Tudo anjo, né? Você vê? É o anjo mesmo, né? Que vai salvar esse pessoal essa do criatura buraco. que está afundada ali no inferno das dívidas. Então, e aí todos eles fazem esses testes. E a psicóloga, a Tatiana Filomense, que ela me explicou que, olha que coisa interessante, não tem cura. Tem apenas tratamento. Um controle para evitar. Porque o impulso é o mesmo de um dependente de drogas. É o mesmo de uma pessoa que é alcoólatra. É o mesmo impulso que te faz consumir, comprar, gastar mais do que você pode. Porque você tenta suprir uma carência que você não vai encontrar não ali, é mas você naquele acredita. objeto, não é naquela comida, não é naquela droga, é dentro de você. Então, e dentro desse ambulatório também eles fazem esse aconselhamento financeiro. São colaboradores nossos, vão estar dentro do projeto. Em parceria com o Procon. Em parceria com o Procon, eles vão estar dando essas palestras. Também os casos mais críticos nós estaremos encaminhando para o laboratório. São excelentes eles. A gente tem o site do Procon aí, para colocar na tela, para quem quiser se informar um pouquinho mais, está aí na sua tela o site do Procon para você ter mais informações. Professor João Sundfeld queria falar, estava se remexendo aí. Eu soube, essa semana passada, eu fiquei sabendo de uma moça, não vai brigar comigo. Apenas discordamos, professor. Não discordamos, não, mas essa moça tinha essa síndrome problemática. E ela comprava botas. Sem necessidade. Estava cheio de botas. 200. País tropical, hein, gente? 200 botas. 200 botas. Quer dizer, aí é um caso de tratamento É um mesmo. caso psicológico ou psíquico que deve ser tratado. Agora, voltando ao que nós estamos falando de dívidas, eu julgo muito importante que o endividado, se é com banco, vá ao banco e negocie com o banco. Porque os bancos estão doidos para que você pague a conta. Eles querem receber. E eu soube outro dia de um rapaz que tinha uma pequena dívida, não era muito grande, não, mas ele foi ao banco e o banco disse, olha, me pague com 75% de desconto.
75% Nossa, de desconto. é muito desconto. Maravilha, né? E ele não se deu por satisfeito e negociou 80%. Esse é um bom negociador. Quer dizer, aí fica interessante, justamente. E é bom de papo, né? É bom de papo, E resolveu. outra Mas dica aí- é chamada portabilidade. O nome é complicado, mas basicamente é o seguinte: você pode trocar uma dívida pela outra. Então, tá com a dívida no cartão de crédito, vá ao banco e tente negociar. Você troca uma pela outra. Com muito juros mais menor. vantajoso. Não existe juros maior que 15%, né? Não dá. Mas Maravilha. também entra aquela questão, né? Quando a pessoa está muito endividada, já entrou na provisão de devedores duvidosos lá e falou, não, vamos lá. Normalmente... Bom, eu agradeço a participação aqui da Sofia Camargo. Quem quiser entrar no blog dela na R7 tem outras dicas sobre 13º e dicas aí de como evitar o endividamento. Também conversei com o João Sundfeld, economista. Obrigada pela participação. E Roberto Pfeiffer, do Procon, dando dicas para você. O N-Blogs fica por aqui. Se você quiser mandar e-mails para a gente, o e-mail está aí na sua tela, ou também participar pelo Twitter, mande sugestões, converse com a gente. O N-Blogs fica por aqui. Até amanhã. Tchau.